seja muito bem-vindo. É um prazer receber você para esse encontro tão especial da disciplina de empreendedorismo. Eu fico muito feliz em receber vocês, para que a gente converse sobre esse conteúdo e nesse momento, que é um momento bastante especial. Nós chegamos à nossa unidade 4, a unidade que encerra a disciplina de empreendedorismo. Então, é um momento especial de receber você, para que a gente aproveite junto esse último momento que a gente tem. Então, é aquele momento da gente tirar aquelas últimas dúvidas. Eu separei aspectos bem importantes para a gente discutir hoje. É muito importante a gente falar desse conteúdo que a gente vai trabalhar aqui. Então, a nossa unidade 4, que fecha a disciplina de empreendedorismo, ela foi cuidadosamente pensada para eu falar para você a respeito da pós-abertura de empresas. Então, nós vamos ver hoje na nossa unidade 4 os aspectos relacionados aos principais desafios do empreendedor. Parece que foi ontem, né? A gente começou a falar do empreendedorismo, começou a falar do panorama do empreendedorismo, passamos pelas oportunidades empreendedoras, pelo plano de negócios e hoje a gente está inaugurando o último encontro dessa disciplina. Mas calma, a gente não vai se despedir ainda. Eu, professora Indiara, e você, ainda temos muitas coisas para a gente fazer junto. A gente só está começando esse encontro de hoje, sempre destacando a importância da sua participação. E a gente vai trabalhar hoje naquela dinâmica que a gente já tem trabalhado, né? No meio do nosso encontro eu tenho uma pergunta, vou responder as suas perguntas, a gente vai fazer aquele bate-bola e no final do nosso encontro, lá nos últimos momentos, nós vamos fazer algo especial. Eu separei algo diferente para nós hoje. Nós vamos ver junto alguns trabalhos que foram enviados do Pitch de Negócios, que me deixaram muito orgulhosa, todos. Mas a gente vai ver alguns juntos. Aí, ao invés de fazer aquela revisão com o Kahoot, a gente vai fazer uma revisão, né? Eu vou fazer uma revisão com vocês, mas principalmente a gente vai poder ver os trabalhos que foram enviados. Então hoje a aula está muito especial, o nosso encontro está muito especial e a gente vai começar a nossa conversa com aquela primeira reflexão. Vamos fazer as nossas primeiras reflexões? Então, vamos pensar aqui a respeito de quais são os desafios do empreendedorismo, quais são os desafios que o empreendedor tem, como esse empreendedor vai gerenciar esses desafios. Então, nós vamos falar a respeito das ideias, do planejamento, das ações. Vamos falar a respeito de todos esses aspectos. E sempre nesse cenário de que nós temos que continuar pensando e agindo como empreendedores, já que já elaboramos junto o plano de negócios e vamos começar a afinar os aspectos relacionados com a nossa empresa, a empresa que a gente vai abrir. Então, você é meu companheiro nessa situação, você vem comigo desenvolvendo a atividade, você aceitou, cada passo que a gente deu nessa disciplina foi juntos. E eu convido para a gente dar mais esse passo juntos para fecharmos esse conteúdo. E eu separei 4 desafios do pós-abertura de empresas, pós-abertura do projeto, iniciação do projeto que você propôs na sua empresa. Então, a gente vai falar basicamente sobre o papel do gestor, sobre a questão do novo consumidor, de como gerenciar esse novo consumidor, esse perfil do novo cliente. Vamos falar sobre inovação e vamos falar sobre carreiras empreendedoras. Eu vou convidar você a, junto comigo, pensar a respeito do seu futuro, pensar a respeito da sua carreira, como a disciplina de empreendedorismo pode contribuir. E hoje eu também vou me dar o direito de compartilhar com você algumas histórias da minha vida, tá? Algumas coisas que aconteceram na minha trajetória, algumas histórias de família. Vamos compartilhar aqui para nos ajudar a construir esse conteúdo juntos, eu e você. Então a gente vai aproveitar muito esse momento que a gente tem para conversar, para trocar ideias. Então eu espero muito a sua participação, sua pergunta. É um momento da gente tirar aquelas dúvidas.
E o primeiro ponto que a gente vai pensar, quando a gente fala nesses desafios empreendedores, é pensar sobre o papel do gestor. O ponto importante que a gente pense é que gestão começa pela gente. Dentro da área de gestão de pessoas, a gente costuma dizer que você não tem como gerenciar os outros se você não conseguir se gerenciar. Então, a gestão começa pela gente. Por isso que em todos os contextos da nossa vida, a gente precisa gerenciar. A gente precisa lidar com conflitos, a gente precisa lidar com algumas dificuldades. E é nesse cenário que a gente vai estar trabalhando. Vamos aos nossos primeiros pontos destacados aqui, que é convidar você a pensar no seguinte aspecto: como administrar o empreendimento de uma maneira eficiente e eficaz. Primeiro, é importante destacar o que é eficiência e o que é eficácia. Eficiente é fazer bem feito e eficaz é fazer o que precisa ser feito. Pensando numa metáfora futebolística que nos ajuda a entender melhor essa dinâmica, que significa o seguinte: ser eficiente é jogar bonito. Ser eficaz é ganhar o jogo. Eu posso ganhar o jogo sem jogar bonito? Posso. Eu posso perder o jogo jogando bonito? Posso. Então, um gestor eficiente e eficaz é um gestor que faz bem o trabalho dele, mas principalmente faz o que precisa ser feito. Então, entender a função do gestor é importante, porque nada substitui as pessoas. Não há inovação, por mais que a gente invista em tecnologia, por mais que se invista em inteligência artificial, em computadores altamente inteligentes, nada substitui aquela pessoa que está por trás do desenvolvimento daquela inovação. Por trás da tecnologia tem pessoas. Por trás de toda a inovação tem pessoas. Então a gente começa a falar sobre as pessoas, a importância das pessoas. E tem muita gente que diz assim: mas tem várias ferramentas de gestão, tem várias possibilidades de utilizar uma ferramenta. Mas um gestor que não sabe o seu papel é como se a gente desse uma Ferrari para alguém que não sabe dirigir. Provavelmente vai dar ruim, como diriam os mais simples. Provavelmente alguma coisa não muito boa vai acontecer. Então não adianta você dar uma ferramenta para alguém que não conhece o seu papel. E as 4 funções do gestão, as 4 funções do administrador, ajudam não só a administrar um projeto dentro de uma empresa ou ajudar a desenvolver o trabalho de gestor, mas também vão ajudar você a gerenciar o seu planejamento de vida. Então vamos ver as funções do gestor? Quais são as 4 funções que a gente aglomera essas funções de gestão? O primeiro é o planejamento. Planejamento é essencial para todas as atividades da nossa vida. Em muitos momentos eu falei sobre o planejamento, eu destaquei a importância do planejamento, mas não é só para empreendedorismo, é para a sua vida, para você construir um relacionamento com alguém, para você construir um relacionamento com seu filho, sua casa, seu trabalho. Você precisa se planejar, determinar objetivos, programar suas atividades. Outro ponto importante é a organização, que é designar quem vai fazer as atividades, agrupar essas atividades, alocar os recursos, definir as autoridades e responsabilidades, direcionar quem vai fazer o quê. Porque a gente não consegue fazer nada sozinho, um relacionamento não se constitui sozinho, uma empresa não constitui-se sozinha, você precisa de uma cadeia de pessoas. Então, a questão da direção nos faz alocar, pensar, entender quem vai fazer o quê, com que recurso. A direção fala da comunicação, da liderança, da motivação. Os líderes eficientes hoje, eficientes e eficazes, passam a maior parte do tempo deles se comunicando com seus colaboradores, se comunicando com os seus fornecedores. Então, você motivar os seus colaboradores, seus parceiros, você se motivar, se manter na direção do planejamento e fazer o acompanhamento dos resultados, que é o que a gente faz no item controle, que é verificar se a gente está no caminho, fazer ações corretivas quando necessário, mudar roteiros quando a gente precisa mudar, voltar lá para o planejamento, passando de novo pela direção, passando pela organização e aí controlando novamente. Então, a roda da gestão passa necessariamente por essas 4 atividades e elas contribuem para que você consiga gerenciar qualquer projeto que você tenha na sua vida,
seja comprar um carro, seja constituir uma família, seja terminar o curso superior, você conseguir desenvolver essas competências de planejar, organizar, dirigir, controlar é essencial. Por isso que a gente costuma dizer que a gente precisa de gestores. Não é, e esse gestor não é só o gestor que é formado na área, esse é um gestor nato, mas a gente também contribui com a saúde, a gente contribui com o setor público, né? A gente contribui com a engenharia, então em todas as áreas do conhecimento a gente precisa da gestão. E é por isso que a gente se apaixona pela gestão, porque ela é importante e ela ajuda todos os cenários. Então, por isso que a gente gosta muito da área de gestão. A gente se apaixona quando começa a estudar gestão pela sua função, pelo seu mérito e porque ela é capaz de contribuir no desenvolvimento da sociedade de maneira geral, público, privado e todas as áreas. Uma vez que o gestor entenda seu papel, que ele saiba a sua função, que ele perceba onde ele está, ele pode sim fazer uso das ferramentas. Aí sim as ferramentas vêm. Elas vêm para complementar a atuação desse gestor. Porque a gente vive hoje na era da informação. Se você jogar hoje no site de busca, lá no mais famoso de todos, se você colocar lá bolo de cenoura, você vai encontrar muitas receitas de bolo de cenoura. Até receitas de bolo de cenoura que não vai cenoura. Pode ter certeza que tem. Como é que eu vou saber qual é o bolo de cenoura mais fofinho, mais gostoso, com a cobertura mais legal, que vai fazer mais sucesso? Eu preciso ter conhecimento. Então, não, assim, a questão do conhecimento do gestor é importante na hora da aplicação da técnica, na aplicação da receita. Então, vamos conhecer alguns aspectos nesse contexto de ferramentas. Então, vamos conhecer algumas ferramentas que auxiliam o processo de gestão da organização. Elas não são o personagem principal, elas são auxiliares. A gente tem que ver as ferramentas como auxiliares. O telefone celular, o computador, são ferramentas que nos auxiliam. A própria disciplina de empreendedorismo, ela é uma ferramenta para te ajudar a se desenvolver enquanto pessoa e enquanto colaborador. Então, colocando a ferramenta no lugar correto, a gente pode pensar quais ferramentas que seriam úteis para um processo de gestão de uma organização. Eu separei duas. Existem muitas ferramentas na área da gestão com funções diferentes. Aqui mesmo na disciplina a gente já falou da ferramenta Canvas para desenvolver modelo de negócios. A gente já fala a respeito de SWOT para ajudar a construir o plano de negócios. Então, a gente já falou de algumas ferramentas. Hoje a gente vai falar de duas, basicamente. O ciclo PDCA e o 5W2H. Vamos ver sobre o ciclo PDCA? O ciclo PDCA, ele é bastante conhecido na área de gestão, né? Já é utilizado por várias empresas. E ele também caiu no gosto do pessoal que trabalha com gerenciamento de risco, que é aquela área da empresa que verifica as áreas que são mais suscetíveis a riscos, acidentes dentro da empresa. Então, o ciclo PDCA, ele é o queridinho do pessoal da área de risco, mas também pode ser utilizado dentro da área de gestão de qualidade, de gestão da organização. É PDCA porque são 4 palavras que iniciam, né, com essas letras e são palavras em inglês. O ciclo PDCA começa com o plan, que é o planejamento, o do, que é o fazer, o check, que é o checar, e o action, que é agir. Então, vamos imaginar que a gente encontrou um problema no processo produtivo de um dos nossos hambúrgueres. Você já achou que a professora não ia falar do hambúrguer, né? Só porque eu comecei falando de bolo de chocolate, você achou que eu não ia falar de hambúrguer, né? Não, vou falar de hambúrguer sim. Então, vamos verificar que a gente encontrou um problema no processo produtivo. Ele está demorado, o resultado não está sendo o esperado. Então, a gente localiza um problema, faz um plano de ação para resolver esse problema da falha da qualidade, na falha do gosto, porque não tem nada pior do que um hambúrguer ruim, né? Isso é péssimo. Faz a checagem se essa mudança para correção desse hambúrguer que não está tão bom deu certo e a gente passa a implantar ele efetivamente dentro da organização. Então, assim, para verificar áreas de risco, para verificar problemas na área de qualidade, o ciclo PDCA é bastante útil. O ciclo PDCA,
nós também falaremos do 5W2H. O 5W2H eu gosto muito dele, porque ele é muito simples de ser trabalhado. Você pode fazer uma planilha do Excel e organizar as atividades do dia a dia. Imagine que você tem que contratar alguém para resolver o problema do hambúrguer, que a receita está ruim. Você precisa comprar algum produto para a empresa, você precisa organizar um fornecimento de algo. Você pode usar o 5W2H. Vamos ver o que é esse 5W2H? Assim como o ciclo PDCA, nós temos palavras em inglês. Está parecendo sopa de letrinhas essa aula, né? Sopa de letrinhas em inglês. 5W são 5 palavras que iniciam com a letra W e 2 com a letra H. Então vamos a cada uma delas. O que é o what? O porquê que é o why? O onde que é o where? O quando que é o when? E o quem que é o who. Então são perguntas que são palavras que remetem a perguntas que vão organizar a nossa atividade. Aí as Ws, as H são how, que é o como, e how much, que é o quanto. Então vamos imaginar que a gente quer contratar alguém para fazer os nossos hambúrgueres. Daí a gente vai fazer o que a gente vai fazer? Contratar um novo cozinheiro, um novo chapista. Por quê? Porque os hambúrgueres não estão muito bons. Onde? Escolas de gastronomia. Quando? Agora. Quem que vai fazer isso? O responsável pela contratação. Então a gente monta uma planilha no Excel e a gente consegue visualizar a atividade, manter um roteiro dessa atividade, manter todo um controle do que está sendo feito. Professor, eu trouxe um exemplo para você. Vamos ver juntos? Então, aqui a gente consegue observar que o que a gente vai fazer? Comprar frios, pães, hortifruti. Para quê? Para fazer um hambúrguer. Quem que é o responsável? O responsável de compras. Quando? Os frios a cada 3 dias, os pães diariamente. Então, a gente nunca vai se perder. Onde? A gente faz uma lista dos lugares que a gente costuma comprar. Como que a gente vai fazer? Quais são as cotações? Qual é a resposta que a gente tem das cotações? E quanto que vai custar? A gente vai manter um histórico do que a gente tem gasto para adquirir esses produtos. Então, monta uma planilha, vai ajudar a manter essas informações atualizadas, vai ajudar a organizar esse trabalho. Empresa pequena pode usar, empresa média pode usar, empresa grande pode usar. Mas quando a gente pensa nas pequenas, as soluções mais simples são aquelas que se mostram mais efetivas. Então, o ciclo PDCA, o 5W2H, eles nos ajudam a organizar esse conhecimento. Dentro da atividade da empresa, como é que eu vou saber qual que é a ferramenta mais adequada para quê? Vai depender da empresa, vai depender da atividade. Às vezes você testa uma ferramenta, por exemplo, você testou o PDCA, mas não deu muito certo. Aí você vai tentar outra ferramenta. É complexo eu dizer assim, para a empresa X, a ferramenta Y. Tem que ter um conhecimento grande da empresa para eu poder dizer se essa é a ferramenta mais adequada ou não. Mas uma métrica é você sempre acompanhar os resultados, sempre pensando que a gente tem que planejar, organizar, dirigir e controlar. Outro ponto, além do papel do gestor, que hoje a gente precisa pensar, é a respeito do novo cliente, do novo comportamento do consumidor. E aí eu convido você a pensar a respeito de você. Como é que você consome hoje? Quais são os seus hábitos de consumo? Você gosta de comprar na internet? Você gosta de comprar em lojas? E aí, para a gente pensar sobre isso, eu vou compartilhar uma história de família com você. Me lembro muito bem quando minha mãe resolveu comprar um aparelho de CD. Gente, isso é tudo verdade, tá? Não é fake news, não. A pessoa vai contar histórias verdadeiras para você. Comprou o primeiro aparelho de CD lá de casa. Isso revela a idade, mas tudo bem. Aí eu fui com ela em várias lojas. Tenho uma memória muito presente disso. Eu fui com ela em várias lojas, fizemos várias cotações, conversamos com amigos, perguntamos o que eles tinham comprado, qual que era a qualidade, a relação custo-benefício. E minha mãe fez toda uma pesquisa, e ela estava empolgada, e eu achando aquilo tudo o máximo. Aí ela resolveu qual ela queria, aí ela comprou o aparelho de CD, todo mundo ficou... E ainda era aqueles que vinham com os cassetes. Nossa, a professora revelou a idade agora, né? Ai, que horror. Aí o que aconteceu? Me lembro muito bem que nós tínhamos uma coleção de música clássica e eu me lembro de todos maravilhados com a qualidade do som, com aquelas músicas maravilhosas, e isso foi uma coisa que marcou muito a minha infância. Esse aparelho de CD, essa coleção de música clássica que me ajudou a me constituir. Eu gosto de muita coisa, tá? Não é só música clássica.
Eu sou bem eclética quando se trata de música. Mas o que eu quero dizer com esse exemplo? Hoje, se a gente precisar comprar alguma coisa, não vai ser uma parede de CD, professora? Não precisa. Mas o que você quiser comprar, o que você faz? Você sai batendo perna por aí, literalmente caminhando? Não. Você pega o seu telefone celular, você entra no site de busca, você faz as buscas e aí você consegue verificar quem já usou, quanto que pagou, opiniões, você recebe na sua casa. Então você não precisa mais perguntar para ninguém, nem compartilhar nada. Você faz você mesmo no toque dos seus dedos. E essa mudança trouxe um novo comportamento do cliente. Um cliente que busca uma experiência de compra e não mais só comprar um produto. E a gente precisa pensar sobre isso, porque isso é um grande desafio de nós trabalharmos ou com empresas, com atendimento de pessoas. Esse é um grande desafio. Vem comigo que eu separei informações importantes. Que é a gente conhecer esse perfil desse cliente, entender quais são as necessidades de hoje, identificar um comportamento de compra. E eu fiquei muito feliz quando eu assisti os pitches de negócios que foram enviados, porque vocês visualizaram oportunidades de negócio em comportamentos de compra. Hoje a gente tem pessoas que gostam de ser vegetarianas, veganas, procuram comida saudável, procuram suplementação para exercício físico. Então isso é importante, porque entender esse comportamento, posteriormente é possível criar uma estratégia de vendas capaz de atingir esse cliente, de efetivamente trazer esse cliente para a empresa. Então, quando a gente fala de agradar o cliente, de uma experiência de compra, a gente tem que fazer algumas questões que são muito importantes para nós. Vem comigo que eu trouxe algumas questões que vão ajudar bastante a gente a entender a respeito do plano de negócios. Do plano de negócios não, do perfil do consumidor. Quem toma a decisão de compra do seu cliente? Quem influencia essa decisão? Quando o seu cliente pretende comprar? Quando o seu cliente gasta de produto? Onde é possível encontrar esse seu cliente? Então, é importante a gente se questionar a respeito de quem influencia. Quando a gente pensa, por exemplo, em famílias com filhos, quem é que influencia essa compra? Os filhos. As pesquisas mostram que famílias com filhos, 80% das decisões de comportamento de compra são determinadas a partir da necessidade da criança. E eu tenho vários amigos que servem de exemplo. Vamos a tal lugar? Não, aquele lugar não tem um ambiente para as crianças, não tem um ambiente adequado para as crianças brincarem, e isso causa bastante dissabores, assim. Tem vários amigos que não vão a determinados lugares porque não tem lugar para criança, e eles querem um lugar adequado. Eu tenho um sobrinho de 1 ano de idade e a gente também faz essa opção. Então, entender o que influencia. E hoje, cada vez mais, a gente tem influência das crianças, a gente tem influência dos adolescentes, e entender quem influencia a tomada de decisão daquele cliente que você vai atingir é bastante importante. Então, por isso que a gente fala de conhecer esse perfil do cliente. Um outro exemplo que a gente pode pensar é aquele público para a nossa hamburgueria, que são as pessoas que consomem produtos orgânicos. Quem são as pessoas que consomem produtos orgânicos? Qual que é o perfil dessas pessoas? Qual que é a faixa etária? Qual é o poder aquisitivo que essas pessoas têm? Então, eu digo a você, são mulheres na faixa entre 35 e 60 anos, normalmente com ensino superior completo, elas ganham entre 5 e 8 salários mínimos, então o poder aquisitivo maior, já tem um grau de instrução maior. Então, esse é o público que compra no Brasil hoje produtos orgânicos. E é esse público que a gente tem que atingir. E qual que seria uma ferramenta para nos ajudar a organizar essa abordagem com esse cliente? Eu vou trazer uma ferramenta para você, que é o funil de vendas. Gente, é bem importante destacar que assim, ó, na constituição da disciplina, a gente faz opção de algumas ferramentas para funções específicas. Existem outras, sim. Existem outras possibilidades, sim. Mas essas são as que são mais simples. Se você me perguntar, professora, por que optar pelo 5W2H na hora de gerenciar a empresa? Porque é uma ferramenta mais simples, não precisa de software, são perguntas organizadas no Excel. Por que fazer o ciclo PDFCA que analisa a qualidade
O 5W2H organiza as atividades e o ciclo PDCA verifica problemas e propõe soluções para esses problemas. Então, na hora de optar pela ferramenta, tem que ver a necessidade da empresa. Então, não tem uma ferramenta ideal para tudo. São sugestões que nós trazemos, que são sugestões factíveis, fáceis, que o microempresário pode utilizar, que são úteis, como o funil de vendas, que é uma ferramenta que ajuda a gente a trabalhar essa abordagem com o nosso cliente, a trabalhar essa abordagem de oferecer o nosso produto. Olha como o funil de vendas está organizado para você entender a ideia dele. Primeiro é prospectar esse cliente. Quem são os clientes? Onde habitam? O que consomem? Essa é a questão. Então, antes de eu apresentar o meu produto, olha onde está a apresentação do produto, eu preciso entender esse cliente, eu preciso qualificar esse cliente, conhecer os hábitos desse cliente. Por isso que é muito importante investir em pesquisas, ou uma pesquisa de mercado prévia, antes da abertura da empresa. A gente viu sobre pesquisa de mercado lá na nossa unidade 2. Ler, tem muito material hoje publicado, material de qualidade, sobre comportamento do consumidor específico, comportamento de consumidor vegano, comportamento de consumidor vegetariano, comportamento do consumidor de produtos orgânicos. Então, tem muito material feito. Então, o empreendedor tem que fazer aquele tema de casa, de ler, de estudar, porque primeiro ele precisa conhecer esse público para depois oferecer seu produto. Por isso que o funil de vendas, ele fala primeiro da prospecção, quem são esses clientes, qualificar esses clientes para aí sim fazer uma oferta para esses clientes. Volta ali no funil de vendas que eu vou detalhar isso para você. Então, apresentamos aqui, prospectamos, qualificamos, apresentamos, maturamos essa relação, damos o tempo para o nosso cliente conhecer, aí negociamos com ele, fechamento e pós-venda. Isso é um ponto importante que a gente comente. Por meio da utilização das mídias sociais, por meio da utilização do Facebook, do Instagram, eu consigo ter um retorno mais rápido da percepção desse meu cliente sobre a minha empresa. Então, quando eu estou aqui nesse pós-venda, aqui, consumidores, clientes potenciais, produto, processo, negociação. Nesse pós-venda aqui, quando eu estou tendo esse contato, por exemplo, ali no Instagram, mulheres, né, se dão muito bem, gostam do Instagram. Quando eu estou ali no Instagram, prospectando esse cliente, buscando seguidores, oferecendo meu produto via Instagram, trazendo esse cliente para mim, o que eu estou fazendo? Estou abrindo a possibilidade de que esse cliente venha e diga: não, gostei do seu produto, ou não gostei do produto, não satisfez as minhas necessidades, não valeu a foto publicada, não valeu o check-in lá no Face. Então, esse cenário de utilização de ferramentas digitais é acessível, todo mundo tem acesso, é fácil você manusear as ferramentas. Claro que eu sempre sugiro que quem vem conversar comigo, eu gostaria de trabalhar com influencer digital, potencializar meu negócio, meu empreendimento por meio de mídias sociais. Eu sempre sugiro para se aprofundar um pouco mais. A gente não consegue trabalhar aqui no conteúdo tantos aspectos aprofundados, mas tem muito material na internet para você ler, para você se aprofundar, de repente fazer um curso de marketing digital, né, fazer cursos específicos. Teve uma amiga minha que fez um curso, né, para aprender a usar LinkedIn, um curso de um final de semana, e ela está muito feliz com o resultado. Então, isso vai ajudar a gente a entender mais esse comportamento do consumidor, a acessar, a entender o porquê que o consumidor nos escolhe ou não. Trouxe mais alguns pontos de comportamento do consumidor. Vamos ver juntos? Então, o que determina ele apertar o botão, ele ir para o Go e dizer: não, essa empresa que eu quero, essa empresa eu não quero. Então, o que influencia o comportamento do consumidor na tomada de decisão? Convido você para analisar esse conceito aqui comigo, que é da American Marketing Association, né, da Associação Americana de Marketing, que define o que é comportamento do consumidor. A interação dinâmica entre sentimentos e percepções, comportamento e ambiente
pelo qual os seres humanos conduzem os aspectos das relações de troca na sua vida. Então, na hora que a gente vai fazer uma compra, ou seja, eu vou dar o meu dinheiro e comprar um produto, eu não estou tomando uma decisão só partindo do valor que eu tenho na carteira, do dinheiro que eu tenho na carteira ou na conta bancária. O sentimento faz toda a diferença quando eu vou tomar uma decisão de comprar um produto ou outro. A gente não consegue dissociar isso. É impossível tomar uma decisão sem ter um fator emocional influenciando. Isso é algo científico. A emoção e a razão, elas se misturam na tomada de decisão. Por mais que você paute a sua decisão em quanto dinheiro você tem, qual é a acessibilidade, né, de valor que você tem, você sempre vai escolher, você consegue pagar 2 produtos. Você vai optar pelo que você gosta mais. E outro aspecto que é biológico mesmo, a gente não consegue tomar decisão separando tão 100% razão e emoção. Teve um estudo realizado nos Estados Unidos com pessoas que sofreram acidentes e perderam a capacidade de sentir. Depois de um tempo, ela perde a capacidade de tomar decisão. Então, isso influencia. Então, o consumidor, nós tomamos decisão, sim, utilizando o nosso poder aquisitivo, o nosso fator emocional, o nosso período de vida. Então, isso influencia o comportamento do consumidor. Vamos voltar ali no nosso conceito, para mais alguns aspectos importantes. Então, o comportamento do tomador de decisão no mercado de produtos e serviços. Então, a percepção, os sentimentos influenciam a tomada de decisão. Muitas vezes é utilizado esse conceito para descrever o campo de estudos do comportamento do consumidor. Então, eu trouxe aqui algumas dicas, algumas técnicas para você influenciar o comportamento do consumidor na sua empresa. Uma delas é, ter mais opção não significa melhores escolhas. Então, quer dizer, dar muita opção não quer dizer que o consumidor vai escolher a sua empresa. Às vezes, menos é muito mais. Ofereça menos. As pessoas querem qualidade hoje e não quantidade. Traduzir os benefícios na linguagem do consumidor. Imagina se eu estivesse dando essa aula em inglês. Ou falando em alemão num país onde se fala português ou italiano. Não ia dar certo. Então, a gente conseguir traduzir a nossa fala na linguagem de quem vai consumir o nosso produto. Se o consumidor tem alguma dúvida, ele vai para o padrão, porque o consumidor ele também tem medo. Na dúvida, eu escolho o que eu conheço. É do ser humano. Na dúvida, a gente vai pelo caminho que a gente conhece. Não economizar nos incentivos que fazem o consumidor escolher a sua empresa. Todos os pontos destacados aqui são significativos porque mostram que a gente tem que buscar falar a linguagem do consumidor, a gente tem que dar a opção, mostrar para ele que o nosso empreendimento é o mais válido, é o mais interessante. E aqui vai um comentário que eu vou voltar a fazer mais para frente, que é isso que vocês fizeram durante o desenvolvimento do pitch de negócios. Ficou muito claro para mim, para a comissão de professores que verificou os trabalhos, que vocês entenderam a questão de traduzir os benefícios para o cliente que vocês vão acessar, o convencer de que é a melhor ideia, convencer que é a melhor abordagem. Então, vocês conseguiram transmitir isso, imprimir isso nos trabalhos que vocês fizeram. E isso é muito importante. A capacidade de você vender uma ideia de uma maneira efetiva, passa necessariamente na sua capacidade de organizar essa ideia e de transmitir essa ideia de uma maneira adequada que as pessoas entendam. Então, lidar com esse novo consumidor é lidar com uma linguagem diferente, com uma expectativa diferente. E inspirado nisso, a gente tem essa atividade que a professora separou. As empresas sabem se seus clientes estão falando sobre elas nas redes sociais. Dê sua opinião a respeito do monitoramento do comportamento do consumidor da era digital. Fale para nós alguma experiência que você tenha tido utilizando uma marketing digital, utilizando mídias digitais com alguma empresa. E também fale se empresas aí na sua região estão utilizando bem as redes sociais. Eu vou dar uns 2 minutos para você se organizar, mandar a resposta para nós. Não fica com saudade. Ainda não acabou. Eu vou e já volto.
A professora estava ali observando o que vocês estão mandando. Eu li, vou fazer uma observação aqui já. Professora pedindo dica. Professora, dá dicas para as provas. Gente, eu dei dica para a prova toda a aula. Eu dei dica para avaliação todas as aulas, gente. Toda a aula a professora fez lá o Kahoot, a gente fez a interação, a gente destacou os principais pontos. Então, professora, no final aqui eu vou falar sobre os principais pontos desse encontro de hoje, tá? Mas as dicas para avaliação foram dadas todos os dias. Gente, vocês não perceberam que a professora estava dando hashtag fica a dica toda a aula? Como assim, gente? Vocês não perceberam? Todo dia tinha dica para avaliação? Ai, hein, professora, puxa a orelha. Deixa eu ver aqui os comentários. Sim, já tivemos várias postagens. Eu vi que o pessoal está participando bastante. Minas Gerais, Bahia, São Paulo. Beijo para todo mundo. A maioria das empresas não tem esse tipo de acompanhamento, mas precisa investir no acompanhamento. As empresas estão monitorando e utilizando as redes sociais para fazer esse acompanhamento, fazendo um pós-venda. O pessoal está atualizando aqui na informação que eles estão me mandando quais são os polos que estão mandando de onde, tá? Fiquem tranquilos, todo mundo vai receber o agradecimento da professora, o beijo, o coraçãozinho. Vou mandar muitos corações para vocês hoje, tá? Mas dica para prova a gente já deu todos os dias que a gente teve encontro, tá? Hashtag fica as dicas. E falar do papel do gestor, falamos a respeito das dificuldades de gerenciar esse novo comportamento do consumidor. Agora a gente vai falar um pouco a respeito do que ajuda as empresas a lidarem com toda essa mudança que aconteceu, com a era da comunicação, com a era da informação, com a era digital. Então, o que as empresas podem fazer uso para poderem efetivamente atingirem esse consumidor? E uma dica bem legal é a questão da inovação. Vamos falar sobre isso? Pensar sobre esse ponto? Então, a inovação é algo que tem ajudado as empresas. Então, o desafio que se apresenta agora é a gente pensar como utilizar a inovação tecnológica para tornar o seu negócio mais lucrativo e mais interessante para o cliente. Como chamar a atenção dos potenciais clientes. Mas o primeiro ponto é a gente desconstruir a ideia de que inovação é algo, oh meu Deus, tipo viagem para a Lua. Não. Claro que se a gente pensar da televisão de tubo para a Smart TV, quanta diferença. É uma inovação disruptiva. É televisão, mas não é a mesma televisão. Mas inovação não é só isso. A inovação se manifesta em todos os contextos da organização, dos menores aos maiores. Por exemplo, foi a experiência que eu vivi recentemente, que foi ir até uma loja de brinquedos para comprar um presente para o meu sobrinho, que vai fazer um aninho de idade. E eu estava lá passeando entre os bichinhos de pelúcia e, de repente, eu olho para o lado e me deparo com uma prateleira cheia de produtos para pet, para cachorrinhos. E aí eu virei para a vendedora e disse assim, é para pet mesmo? Ela disse assim, claro que é. E eles vêm aqui, eles fazem a maior festa, eles mesmos escolhem o presente. E aí eu fiquei pensando assim, olha que inovação. Que inteligente essa ação. Porque as empresas perceberam que tem criança, tem cachorro, tem brinquedo. Por que não unir o brinquedo para o cachorrinho e o brinquedo para a criança? Perfeito! Aí eu pensei logo, me veio à mente a família da minha irmã, o marido, o filho e os 2 cachorros. Perfeito, eles vão todo mundo comprar presente num lugar só. Vai comprar presente para as crianças e já leva um brinquedinho para o cachorro. Isso é uma inovação? Isso é uma inovação. É uma inovação tão, tão diferente, né, com essa distância da televisão do tubo para a televisão digital? Não, mas é uma inovação. Por isso que a gente pode inovar em todos os contextos. Você pode inovar nos seus processos que você faz dentro da empresa, você pode inovar nos seus hábitos. A questão é você fazer a diferença, né, nas pequenas coisas. Vamos ao conceito de inovação para que fique bem claro para a gente essa dinâmica.
Então, a inovação é um processo de estimular a criatividade para gerar ou agregar valor de novas maneiras, novos produtos, novos serviços, algo que traga um resultado bom para as empresas. Então, os negócios inovadores são aqueles que introduzem no mercado processos novos, processos diferentes que a concorrência não está oferecendo. Então, essa é a questão da inovação. A gente pensar nas pequenas coisas, a gente pensar nos pequenos detalhes e como a gente pode mudar as pequenas coisas, fazê-las diferentes. Não precisa fazer sempre igual. A gente pode fazer um caminho diferente e tomar uma ideia diferente e tornar, reinventar a maçã do amor, reinventar a experiência de café, reinventar a experiência de hambúrguer. Por que não? Cabe a gente instigar a criatividade e fazer diferente. E são muitas as fontes da criatividade. Vamos ver algumas? Temos aqui listado os colaboradores da empresa, as pesquisas nas universidades, os concorrentes. Nós temos os clientes como fontes de inovação. O importante é a empresa ouvir esse cliente. Por isso que a gente comentou a respeito de se as empresas estão realmente ouvindo esse cliente. Vários de vocês me mandaram, sim, professora, já recebi até resposta. Outros destacaram, não, tem algumas empresas que ainda não estão tão evoluídas. Mas a gente pode levar essa inovação, você pode levar a inovação para as pequenas coisas. Porque cada vez mais a gente precisa procurar ser inovador. Vamos ver como a gente pode ser inovador? Como ser inovador? Como inovar? A inovação pode efetivamente contribuir para o nosso sucesso, o sucesso de um empreendimento. Como transformar esse monte de dúvidas aqui em esse monte de ideias? Durante o desenvolvimento do conteúdo do empreendedorismo, eu convidei você a instigar a criatividade, a tentar fazer diferente, a tentar trazer propostas novas para soluções antigas. E por que não? E quando eu falo disso, me lembro de uma história clássica. Eu não sei se essa história é verdadeira ou não. Essa, efetivamente, eu não sei. Mas eu ouvi ela muitas vezes e eu gosto de repetir. A história de uma empresa que produzia pasta de dente e ela estava com problema na produção porque estava muito alto o índice de caixas vazias. E aí eles contrataram uma equipe de profissionais, investiram dinheiro para fazer uma balança de precisão, instalar a balança de precisão no processo produtivo, aí vinha a caixinha parava, ela pesava, se ela tivesse o peso certo ela ia, se não vinha uma pazinha, jogava a caixinha fora. Eu já sou contra até a caixinha, Para mim, só a pasta de dente está ótimo. Não precisa da caixinha para pasta de dente, só a pasta de dente está ótimo, já tem uma embalagem. Mas essa é uma opinião minha. E aí vinha, tirava, eles gastaram tempo, dinheiro, fizeram todo um processo, aumentaram em uns 3, 4 segundos o processo produtivo, ele se tornou mais demorado, mas precisava para pesar as caixinhas. Bom, passado um tempo, eles perceberam que o problema estava muito menor, quase extinto. E eles ficaram super felizes e disseram assim, vamos lá na produção verificar a nossa balança de precisão. Chegaram lá, a balança estava desligada. Não estava funcionando. Como que o problema foi resolvido, então? Aí eles perceberam que um pouco depois da balança de precisão, tinha um ventilador. Exatamente, um ventilador. E o ventilador estava lá funcionando. A caixinha que vinha vazia voava. A caixinha que vinha cheia continuava. A caixinha que vinha vazia voava. A caixinha que vinha cheia continuava. Com R$50, uma vaquinha feita pelos colaboradores, o problema foi resolvido. Gastaram lá R$15 mil na balança de precisão, atrasaram o processo, oneraram o processo, não resolveria? Resolveria, mas onerou. A gente podia ter dado uma solução criativa, inovadora, todo mundo ia ter participado, ia custar bem mais barato, ia resolver o problema. Isso é ser inovador. E quando a empresa tem uma cultura da inovação, ela ouve os colaboradores. O que eles têm para dizer? Qual é a sugestão que eles dariam? Se essa empresa tivesse dado ouvido aos colaboradores, ela teria economizado. Talvez uma solução intermediária entre o ventilador e a balança de precisão. Por que não? Mas gastaram dinheiro à toa. E esse exemplo mostra que a inovação tem que ser uma cultura, tem que fazer parte da empresa. Vamos ver o que é a cultura de inovação? Então, cultura de inovação nada mais é do que você criar, promover um ambiente onde haja um processo de geração de ideias, soluções criativas e sustentáveis para o empreendimento. Ou seja,
você dar boas ideias, você possibilitar que as pessoas deem ideias, você criar programas formais de inovação, de sugestões, políticas de remuneração. A gente tem muito isso. Tem várias empresas que atrelam a questão da inovação e da criatividade a programas formais de remuneração, de benefícios, de bonificações por ideias que se tornaram inovações e a empresa ganhou. Tudo isso para quê? Para que as pessoas se sintam parte da organização, para que as pessoas se sintam valorizadas, para que a empresa ganhe com a inovação. Então, tem o perfil intraempreendedor. Você é um empreendedor e você vai botar a cultura de inovação na empresa que você vai abrir. Então, sempre tá com essa tônica de que precisa ser diferente, que precisa trazer algo novo. Fazer mais do mesmo já todo mundo faz. E existem 4 P's, que são os 4 P's da inovação. Vamos ver cada um deles? No estudo da inovação, 4 P's: propósito, processo, pessoas e políticas. Propósito. Toda inovação tem que ter um propósito. Quando eu falo do exemplo da oferta de produtos para pet, dentro de uma loja de produtos para criança, qual que é o propósito disso? Atender uma nova tendência de mercado, de público, ou de pessoas que têm só cachorro, né, e querem comprar um bicho de pelúcia. Eu sou uma pessoa que tem um cachorro e que vou na loja de produtos de criança para comprar presentes, né? Bichinhos de pelúcia, brinquedos de pelúcia. Minha irmã também costuma fazer isso. Então, há um mercado de pessoas que estão procurando por esse serviço, que estão procurando por esses produtos. Então, a inovação tem que ter um propósito, tem que ter uma razão. A empresa tem que ter políticas determinadas. O que é ter política determinada? Quando eu falo, por exemplo, que tem empresas que criam programas de benefícios, né, atrelam a questão de pagamento pelas novas ideias, isso é uma política organizacional, uma política da área de recursos humanos. Então, tudo tem que ser formalizado dentro da empresa. Estabelecer processos. Como a inovação está muito relacionada à criatividade, utilizar por meio da tecnologia da informação um banco dessas ideias, porque pode não ter sido a melhor ideia hoje, mas pode ser necessária amanhã. Então, você utilizar a tecnologia da informação para manter esse conhecimento dentro da sua empresa é muito importante. Então, utilizar a ferramenta de gestão da informação para manter dentro da empresa os processos inovadores, as ideias inovadoras. E contratar pessoas com perfil inovador. Contratar pessoas com o perfil da inovação. Contratar pessoas que entendam a importância de ser inovador, a importância que é você dar boas ideias, você tentar as coisas de uma maneira diferente, como é importante você tentar novas ideias, ou fazer o bolo de laranja, de cenoura, diferente do que sempre foi feito. Então, a gente tem que criar e incentivar a criatividade. E não é tão fácil assim ser criativo. Não é muito fácil pensar fora da caixinha. A gente, às vezes, fica tão condicionado que a gente não consegue ver as coisas de outra maneira. Por isso que a gente tem que provocar os nossos sentidos a ser criativo. E as pessoas criativas e inovadoras hoje têm muito mais chance de sucesso dentro das organizações. Tem maiores possibilidades de ascender a promoções e tem os melhores lugares dentro das empresas. E aí, pensando nisso, a gente chega a um desafio bem importante, que é a gente pensar a respeito de carreiras. Já que a gente está falando aqui de melhores postos de trabalho, de conseguir o emprego dos sonhos, de abrir a empresa dos sonhos, no nosso primeiríssimo encontro eu perguntei para você qual era o seu sonho. O que você queria fazer? Lembra do nosso primeira interação, onde você contou para mim quais eram os seus sonhos? Então, a disciplina de empreendedorismo foi pensada para você usar ela de ferramenta para você atingir os seus sonhos. E são muitos desafios que vão se apresentar ao longo do desenvolvimento da sua carreira. Vamos a alguns desafios? Quais são os desafios que você vai enfrentar nos próximos 5 anos? Agora é o momento da gente pensar em você. Você vai ter alguns desafios que estão sob seu controle, que são seus desafios de ordem pessoal, familiar,
desafios profissionais, aquele emprego que você não gosta mais, aquele sonho que você tem de fazer outra graduação em outra área, desafios na gestão do empreendimento onde você está, ou o empreendimento que você abriu, né? Também teremos desafios de ordem que o mercado muda, a economia muda, os governos mudam, e isso acaba trazendo desafios, mudando cenários e oferecendo dificuldade para que a gente realize os nossos sonhos. E aqui eu quero compartilhar com você um pouquinho da minha trajetória, para que vocês entendam onde o empreendedorismo entra dentro da minha carreira. No primeiro dia que eu entrei na graduação, eu me apaixonei pela academia. Não só pela administração, mas pela academia, pela universidade, pela pesquisa, pelo ensino, pela extensão. E no momento que eu entrei naquela universidade, eu já sabia que eu queria ser professor universitário. Eu já sabia o que eu queria ser quando crescesse. Eu queria ser professor universitário. E eu fiz tudo o que eu podia durante o desenvolvimento da minha graduação. Eu fiz estágio na universidade, eu trabalhei com a revista da universidade, eu trabalhei com pesquisa na universidade, eu trabalhei com a editora da universidade. Eu fiz todos os cursos que eu podia. E eu nunca saí de dentro de uma universidade. Do momento que eu comecei a graduação até hoje, eu nunca saí de dentro de uma universidade. E olha que eu já me formei faz algum tempo. Fiz a graduação, fiz as pós-graduações, me mudei de estado, comecei a dar aula no ensino superior antes de entrar no mestrado. Aconteceu comigo antes de efetivamente cursar o mestrado. Cursei o mestrado, virei coordenadora de curso, trabalhei no presencial durante um bom tempo e eu estava realizada. Era o meu sonho realizado, era ser professora, era estar na universidade, era estar com os meus alunos, que eu amo. Então, depois de um tempo ali na aula presencial, surgiu um convite de fazer um processo seletivo para dar aula no ensino à distância. E aí, eu recebi essa informação e me candidatei. Passei no processo seletivo, a primeira vez que me vi, né, nesse cenário, ouvir minha própria voz no vídeo, foi meio chocante. E aí eu percebi que era diferente, que não era aquilo que eu já conhecia. E aí eu estava numa encruzilhada. Ou eu continuava naquilo que eu já conhecia, que era a minha zona de conforto, ou eu ia para algo novo, que podia ser super legal, mas poderia não dar certo. E aí eu tinha que tomar uma decisão, que ia mudar a minha vida, vir para cá, ir para lá. E eu, óbvio, você já conhece o fim da história, resolvi assumir o desafio e a responsabilidade de reaprender o modelo, reaprender a forma, ressignificar o papel de professor. E hoje eu posso estar aqui com você. Quantas pessoas a gente pode alcançar? Quantas coisas a gente pode fazer? E eu fico verdadeiramente feliz e muito emocionada de poder compartilhar um pouco da minha trajetória e dizer para você que sim, o ensino é o caminho, que sim, o empreendedorismo vai te ajudar a realizar os seus sonhos. Sim, aconteceu comigo. E eu posso dizer isso para você, porque se eu não acreditasse nisso, eu não estava aqui para dizer isso para você. Então, se eu estou compartilhando isso, é porque eu verdadeiramente acredito que esse é o caminho. Então, eu compartilhei essa história com você para que você perceba que é você que vai tomar a decisão. Está nas suas mãos o seu destino. Você pode errar, você pode acertar. Eu tive muitos erros, tive muitos acertos, mas é como diz aquela música, né? Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. E eu vivo muitas emoções. A cada momento que eu posso estar com você, compartilhar o pouco que eu conheço com você, toca profundamente o meu coração. E eu faço questão de dividir essa história quando a gente está se encaminhando para concluir a disciplina. Porque eu verdadeiramente acredito que esse é o caminho. Vem comigo que eu tenho mais algumas informações para você.
Quais são as ações que você vai tomar para enfrentar esses desafios? Então, você tem que desenvolver o raciocínio, buscar conhecimento, ser persistente, negociar com você mesmo, porque sim, você vai ficar cansado, você vai se sentir exausto, mas aí você tem que continuar porque vale a pena. Ser resiliente quer dizer se reinventar. Errei sim, mas eu posso recomeçar, eu posso fazer de novo, eu posso tentar mais uma vez. Busque desenvolver os comportamentos empreendedores, de buscar oportunidades, de correr um risco calculado, de se comprometer com o seu futuro. Se você não se comprometer com o seu futuro, desculpa, mas ninguém vai. Você é o maior interessado. Então, se planeje sim, verifique se você está no caminho sim, fazer uma autocrítica. Buscar, confiar em você mesmo, né? Confie no seu trabalho, na sua competência. Tenha uma rede de contato. Cerque-se de pessoas que acreditem em você. Eu acredito em você. Você pode acreditar que eu acredito em você. Então, cerque-se de pessoas que verdadeiramente se importam com você, que verdadeiramente querem o seu desenvolvimento. Vai ter gente que vai criticar? Vai. Vai ter gente que vai dizer, por que você está fazendo curso superior? Por que você está aí querendo fazer plano de negócios? Mas vai ter gente que vai dizer para você, vai que esse é o caminho. E são essas pessoas que querem que você seja feliz, que você realize os seus sonhos. E elas vão estar lá. Na primeira fila, no dia da sua formatura, no dia que você abrir a sua empresa, vão te aplaudir. Porque elas verdadeiramente acreditam em você. Porque a chave do sucesso é você acreditar em você e você se cercar de pessoas que acreditam em você. Olha isso que a professora trouxe para você. Construir um plano de desenvolvimento de carreira e encontrar o seu sucesso, e encontrar o seu caminho, entender qual é a sua vocação efetivamente, ter sucesso, está na sua mão. A chave do sucesso está na sua mão. A chave daquele sonho que você quer realizar depende de você. E eu sei que você está no caminho, a gente está aqui junto e eu acredito verdadeiramente nisso. E eu não poderia deixar de sugerir para você investir no que a gente chama de network. Ninguém é feliz sozinho. Não tem graça você ser feliz e não ter com quem compartilhar. Ninguém faz nada sozinho. Eu não faço nada sozinho. Vocês não estão vendo, mas eu tenho uma equipe gigante aqui comigo, trabalhando para que cada minuto desse encontro seja perfeito para você. Então, a gente tem toda uma equipe trabalhando, né, coordenação, outros professores que ajudaram ali no pitch de negócios, tantas coisas. Então, ninguém é feliz sozinho e ninguém realiza nada sozinho. Então, traga com você as pessoas. Olha sobre o networking que a professora trouxe para você. Networking é o termo que a gente utiliza para rede de contatos, representado pelas pessoas que você tem algum tipo de relacionamento. Então, tenha sim uma lista de pessoas com quem você pode contar, tenha sim uma lista de pessoas que acreditam em você, tenha sim sempre perto e não esqueça de dizer para essas pessoas o quanto elas são importantes para você, de o quanto elas podem te ajudar, agradecer sempre e cultivar essas amizades, cultivar essas relações saudáveis. Dificuldades vão existir sempre, vão ter pessoas que vão torcer contra, vai ter sim, mas se você entender que acender a luz do outro não vai apagar a sua luz, mas sim vai pulverizar, vamos ter mais pessoas com luz, mais pessoas realizadas, felizes, melhor. Então, seja um pulverizador de coisas boas. Acredite no seu potencial e busque traçar planos para você conseguir seus objetivos. Olha essa representação que a professora trouxe para você. Para você pensar onde você quer chegar. E viva as experiências. A professora fala muito de experiências, porque é verdade, gente. Não é a idade, mas a sua vivência que faz a diferença. Então, faça os cursos que você sempre quis, vá para outro país se for o caso, mude de emprego a hora que você puder. Não deu certo, vai de novo, porque
É experimentando que a gente consegue. Então, faça um planejamento, descreva as ações. Eu terminar a graduação, quero fazer uma pós. Cultive as relações, desenvolva metas menores. Não, hoje eu vou terminar o ensino superior, amanhã nós vamos ter um outro cenário. Então, vamos de passo em passo, a gente vai conseguir desenvolver um plano de carreira, desenvolver o nosso potencial. Então, a disciplina de empreendedorismo ela foi pensada para isso, para que você tivesse um roteiro do que é ser empreendedor, começando com o seu perfil empreendedor, com você entendendo o que é empreendedorismo, ação empreendedora, depois passando por como ter uma ideia, como ser criativo, como provocar essa criatividade, como testar se essa ideia é boa. Depois você passou pelo plano de negócios, onde você faz aquela pesquisa mais ampliada, você verifica se a ideia é boa ou não. Na nossa atividade, a gente convidou você a propor uma ideia e um pitch de negócios. Nos desafios do empreendedorismo, minha missão não estaria cumprida se eu não falasse para você os desafios. São 4, existem outros. Sim, é desafiador gerenciar uma empresa, gerenciar um projeto. Sim, é desafiador gerenciar esse novo cenário de comunicação, de pessoas conectadas e informadas como você. Sim, a inovação é algo que se apresenta muito nas empresas, a inovação que é provocar a criatividade, e sempre que a gente inova, a gente cria algo novo, a gente faz algo novo. Então, a inovação está, sim, relacionada com as invenções de novos produtos. A inovação, ela provoca esse contexto de inventar coisas novas, de inventar produtos novos. É toda uma cadeia de processos. Então, hoje, na nossa atividade, eu convido você a planejar um pouco mais. Eu trouxe lá na aula atividade um plano de negócio simplificado. Durante todos os nossos encontros, a gente destacou os principais pontos de cada uma das aulas. A gente destacou a importância de você vir fazendo essas atividades conosco. Eu tenho certeza que agora, aqui nesse momento, se você veio comigo, fez todas as atividades, você já está aí, ó, no 90% preparado para avaliação. Aqueles 10% são aqueles prédio final, aquela corrida final, aquela revisão. Vamos olhar aqueles últimos 15 minutos da aula, lá onde a professora dava a revisão para ver se eu peguei todos os pontos. Você está 90% pronto para avaliação. Não, eu fico muito tranquila. E aí a gente chega naquele momento super especial que a professora separou, e é com muito orgulho. Eu gostaria de trazer aqui todos os trabalhos que eu vi. E olha que eu vi trabalho, hein, gente? E eu ainda estou mandando meu feedback para trabalho. Mas eu separei, não só eu, a comissão, né? Mas eu estou aqui representando a comissão. A gente separou 3 pitches de negócios. E mostrando esses pitches de negócios, a gente quer mostrar o nosso orgulho dos trabalhos maravilhosos que vocês mandaram para a gente. Aqueles que mandaram, aqueles que não mandaram. A gente separou esses pitches de negócios para a gente junto jubilar, ficar feliz, ficar muito realizado sobre aquilo que a gente fez. Então, eu convido você para a gente assistir junto o nosso primeiro pitch de negócios. Vamos assistir? Você sabia que é possível diminuir os riscos do seu cão ou gato ter cataratas e doenças crônicas, proteger contra diabetes, doenças de tireoide e ainda reduzir os riscos de doenças cardíacas e o câncer? Nós resolvemos esse problema. A solução, pensando na proteção do seu pet, nós criamos uma dieta vegana para os cães e gatos. E olha só que diferencial. Nós desenvolvemos uma maneira de extrair todas as proteínas dos vegetais para uma dieta muito mais saudável. Dessa forma, a nossa ração supre todas as necessidades proteicas, vitamínicas, minerais e ainda protege o seu amigão. A nossa proposta, sem dúvida, ela é uma das melhores, porque o nosso produto tem uma qualidade ainda muito superior às rações tradicionais encontradas no mercado. E o preço é menor e ainda preserva a saúde do seu pet. Você só tem benefícios comprando a ração VegPet. Olha só quanta vantagem. Você, além de economizar uma grana, preserva a saúde do seu amigão.
Esse pitch de negócios é lá de São Carlos. Quem está falando ali é o Marcelo Joia, junto com a Francis Mara, o Guilherme e o Luiz Barros de Oliveira, fizeram esse trabalho de pitch de negócios lá, o pessoal de São Paulo. Eu gosto desse nicho de mercado, ele é muito objetivo, ele tem uma energia quando ele fala, né? A gente fica convencido de que, efetivamente, essa é uma excelente ideia. Então, eu gostei muito desse trabalho. O trabalho que a gente vai ver agora é do curso de administração. E tenho um carinho por esse trabalho, porque fala de café, que eu adoro. Não vou dar muito spoiler. Vamos assistir junto. Tomar café é um hábito que está presente de maneira marcante em muitas culturas. E foi pensando nisso e num mercado cada vez mais exigente que tem aprendido a maneira dos vinhos e das boas cervejas a apreciar bons cafés que a Le Monde Café se uniu aos melhores importadores de café no Brasil e selecionou os 5 maiores exportadores do grão no mundo para criar um conceito que alinha café, cultura, aroma e muito sabor. O nosso objetivo é, em um ambiente exclusivo, criar espaços temáticos da Etiópia, Indonésia, Colômbia, Vietnã e Brasil, mostrando as diversas maneiras de servir o café e como essa bebida influencia o cotidiano dos povos pela história. O espaço do Le Monde Café foi pensado para atender o público da região central, Marechal Rondon e Moinhos de Ventos em Canoas, região que cresce vertiginosamente, apoiado na chegada do Parque Shopping Canoas e novos prédios comerciais que reúnem repartições públicas e escritórios de grande movimentação. Também um parque municipal totalmente revitalizado. Deixa eu parar um pouquinho, porque a gente está com vazamento de áudio aqui de outro lugar, mas aí o pessoal está resolvendo ali e a gente já vai voltar para assistir. Calma, gente, eu sei que estava dando tá? A gente vai voltar para ele mais tranquilamente ali para a gente ouvir, tá? Agora vai rodar. Tente proporcionar a todos a oportunidade de experimentar os melhores cafés do mundo. Desde degustar um café acompanhado da sua revista preferida, na companhia de amigos, participar das oficinas de degustação e cultura ou realizar um evento corporativo nas nossas instalações. Para tanto, nosso portfólio de produtos e serviços está escalonado para atender uma tabela de preços acessível, conforme o grau de exclusividade, mas de maneira a garantir um lugar acolhedor e democrático, ao que cada sócio, barista e atendente da equipe deve estar preparado para oferecer uma experiência de conforto e bem-estar comparável ao sabor dos melhores cafés. À medida que os imóveis na região se valorizavam, os nossos recursos foram mobilizados na busca da melhor localização. E neste momento, para oportunizar o lançamento em prazo ajustado com as demandas do mercado, estamos ofertando parceria no negócio para investidores que enxerguem nesse segmento uma ótima maneira de aplicar seus recursos e garantir retornos significativos. Segundo o Sebrae, o consumo de cafés gourmets cresce cerca de 15% ao ano, contra 3% para os cafés tradicionais. O público de ampla faixa etária, 25 a 60 anos, e predominantemente das classes A e B, público da região do empreendimento, garantem perenidade ao mercado, que resulta em lucros saborosos, como sorver uma boa xícara de café especial. Venha participar desse projeto com a Le Monde Café. Aqui nós temos a Ana Paula, a Karine Schmidt, o Celso Colise, o Denis Machado, Franciele de Santos, Isabela Machado, Jorge Fernandes, Catiele Vargas, Josiane Tavares e Val de Cleide Barbosa. Eu gostei muito do trabalho, um pitch completo, uma boa pesquisa de mercado, uma ótima apresentação do produto. Com certeza levou todo mundo a uma viagem ao que é Canoas, ao que é a proposta do empreendimento, muito bem montado. Como o primeiro, levou a gente a pensar sobre a importância da saúde dos pets. Viram 2 nichos de mercado diferentes, 2 públicos diferentes, mas com ideias muito reais, que são factíveis de serem uma empresa. Por que não? Né? Por que não abrir essa empresa de café? Por que não ter esse atendimento pet? E também por que não ter esse último, é da área da saúde. Uma ideia que eu considerei super criativa, que os meus alunos da área da saúde me mandaram, e eu fiz questão, né, junto com a comissão, de trazer esse pitch de negócios para vocês. Vamos assistir? Olá! Eu estou aqui para falar um pouquinho da nossa empresa para vocês. Nossa empresa chama-se DFP, uma empresa criada por 4 empreendedores,
Daiane, Elaine, Fred e eu, Priscila. A nossa empresa é especializada na fabricação, mas customização de jalecos e roupas cirúrgicas plus size. A DFP, vendo toda a dificuldade de quem está acima do peso em encontrar um jaleco confortável para trabalhar, muitas vezes em plantões de muitas horas, decidiu criar um atendimento exclusivo. Devido à falta de tempo, né? Porque muitas vezes a gente só encontra jalecos de tamanhos maiores em outras cidades, nós resolvemos trazer um atendimento a domicílio para vocês. Em nossa cidade, na cidade de Itapetininga. Mas tem mais novidades ainda. Estamos com uma loja online, onde a entrega é rápida, e oferecemos várias formas de pagamento, e também eu vou deixar um link aqui embaixo do nosso endereço, onde você encontra vendedores e costureiras especializadas em molde plus size. Nós trouxemos muitas novidades em bordados, como eu posso mostrar aqui para vocês, renda, detalhes, punhos, e fizemos um investimento para trazer para vocês jalecos e roupas cirúrgicas com preços ótimos. Vocês não pagarão um preço mais alto por comprarem um jaleco ou uma roupa cirúrgica plus size. O nosso preço é o mesmo preço dos jalecos e roupas cirúrgicas padrões. Então eu faço um convite a vocês. Também vou deixar aqui embaixo um link, o nome das empresas conveniadas, porque nós estamos com convênios com hospitais, algumas empresas, hospitais, e vocês que trabalham nessas empresas, nesses hospitais, estudam nessas escolas, terão um desconto especial em nossa loja. Eu vou deixar para vocês todos os nossos contatos, o link da loja, o endereço, e estaremos aguardando a visita de vocês, o contato de vocês ansiosamente. Vocês serão muito bem recebidos em nossa loja e eu tenho a certeza que vocês vão adorar o nosso atendimento, o tecido do nosso jaleco, cada detalhe de renda, cada bordado. Então eu deixo aqui o meu convite a vocês. E deixo o meu abraço também. Uma boa tarde. Essa daí é a Priscila. Priscila Faria de Campos Fonseca, junto com a Daiane Cíntia Freitas Amaral, a Elaine Cristina Vieira e o Frederico Tozin fizeram esse pitch de negócios da área de saúde. Vocês perceberam diferentes áreas, diferentes ideias, mas o que eles têm em comum? O sonho, a vontade de fazer diferente. E eu vejo em cada um desses pitches de negócios, em cada um dos pitches que eu assisti, eu vejo a vontade de fazer algo novo, de fazer algo diferente. Eu me emociono muito quando a gente chega nesse ponto, onde a gente já vai se despedir. E eu quero desejar verdadeiramente que essa disciplina de empreendedorismo seja uma semente que eu estou oferecendo para você. Que você cuide dela e que você faça ela crescer e que você consiga, né, realizar os seus sonhos, realizar os seus projetos, e que esses conteúdos verdadeiramente, mais do que fazerem parte da carteira de conteúdos da sua formação, que ela se torne algo que vá para a sua vida, que seja útil para as suas atividades, que seja útil para a sua vivência, que transcenda a questão de uma avaliação ou de um conjunto de disciplinas do ensino superior, mas que efetivamente ela contribua para o seu crescimento. É por isso que ela foi desenvolvida e é esse o nosso objetivo, que você utilize essa ferramenta para se desenvolver. Então, ao longo do conteúdo, a gente viu questões importantes do empreendedorismo. Ser empreendedor não é fácil, a gente sabe. Ser inovador não é fácil. Tentar algo diferente não é fácil. Eu sei que foi
muitas vezes difícil, né, desenvolver esse pitch de negócios, deu aquela vergonha, mas nós fizemos questão de separar esses pitches de negócios e mostrar aqui no encontro 4 dessa disciplina para mostrar a nossa alegria, a nossa felicidade em poder assistir e presenciar e poder ver o desenvolvimento de vocês, ver o quanto os trabalhos têm qualidade, o quanto eles atenderam todos os pré-requisitos. E esse é só o caminho, o começo de um novo caminho. A disciplina encerra aqui, a gente vai se despedir, mas a vida continua e a gente espera que você consiga transferir para o seu dia a dia alguma coisa, né, de importante que você tenha verificado aqui na disciplina de empreendedorismo. Eu só posso verdadeiramente agradecer a você, agradecer o seu carinho, a sua confiança. Se ficou alguma dúvida, você pode utilizar os canais que a gente tem e mandar para a gente a sua dúvida. Eu vou ter prazer em te retornar. Toda a nossa equipe vai ter muito prazer em te retornar na sua dúvida, na sua dificuldade. Então, eu agradeço muito a confiança, agradeço a sua participação, a cada Kahoot que a gente fez aqui, a cada interação, a cada brincadeira gastronômica que a gente fez aqui. Você veio comigo e você acreditou no nosso trabalho, no trabalho que nossa instituição está desenvolvendo. Então, eu também não queria, mas eu preciso efetivamente dar aquele adeus, né? Vamos dizer adeus, vamos dizer um até logo, deixar o meu abraço mais carinhoso, o meu beijo mais afetuoso e, principalmente, acima de tudo, o meu muito obrigada. E sucesso! Eu espero verdadeiramente que você realize todos os seus sonhos, porque eu realizo o meu a cada momento desses que eu vivo. Muito obrigada e talvez a gente se encontre e tomara que isso aconteça em um outro momento, em uma outra oportunidade. Muito obrigada e até a próxima.